Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar aí nossos módulos de imuno, nossa disciplina. Agradeço aí pelos processos, espero que a avaliação possa ter sido proveitosa para vocês, a gente também conversar um pouco, discutir, mas aí vamos continuar um pouco também no nosso conteúdo. E o nosso conteúdo de hoje, ele é um pouco complexo, o nome já fala, mas ele não é tão extenso, eu tentei deixar assim de uma maneira um pouco mais curta, para a gente entender, né, alguns pontos desse complexo principal de histocompatibilidade, conhecido como MHC. Quem é ele, onde ele está, o que, que ele faz, tá? Nessa interação das células aí do sistema imunológico e também das células do nosso organismo, tá bom? Então, é o major, né, é o principal histocompatibility, ou seja, o complexo principal de histocompatibilidade. Ele tem uma analogia, o MHC ele é muito conhecido nessa terminologia em modelos de experimentação animal. Análogo a ele, quando a gente leva para a espécie humana, a gente trabalha com o HLA, que são os antígenos leucocitários humanos. Se você quiser anotar aí, já pode ir anotando. HLA. São os antígenos leucocitários humanos, que no inglês, né, vem de trás para frente. Então, a gente vai trabalhar muito com uma questão, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar muito com parte molecular mesmo, assim, sabe, proteína, membrana, tentando entender quem é. E eu busco trabalhar minha disciplina sempre desse jeito, eu acho que é muito importante, porque tudo isso é ferramenta de pesquisa também. Nos laboratórios de pesquisa, muito do que a gente está falando aqui de proteínas, toxinas, são ferramentas de estudo, tá? Então, vamos tentar entender o que é esse MHC. Então, o complexo principal de histocompatibilidade, que é o Major Histocompatibility Complex, como já fala, né, complexo principal de histocompatibilidade, ele é um conjunto, como o próprio nome já fala, complexo de genes, podem grifando aí, tá? Dizer, meu Deus, professor, é tudo complexo. Muito polimórficos, ou seja, expressam formas muito variadas, esse complexo de gene ele expressa formas muito variadas dele, isso a gente vai ver se é bom ou ruim mais na frente. Então, essa variação desses genes, elas permitem codificar glicoproteínas de superfície celular. Então, o gene está lá, existem várias formas desse gene, e esse gene ele vai ser transcrito, né, lá pelo RNA, pelo sistema de RNA, vai ser levada essa mensagem pelo sistema de RNA mensageiro e transcrito ali para aquele conjunto dos RNAs ali, aquela estrutura, pelos ribossomos, né? E aí, então, essa transcrição permite gerar muitas glicoproteínas, tá? Muitos tipos de proteínas. Onde é que essas glicoproteínas vão estar? Anotando aí, na superfície celular. É lá que elas vão se apresentar, esse MHC. Você já viu um pouco, a gente já conversou um pouco sobre ele nas aulas anteriores. Agora a gente vai falar bem detalhado sobre ele. Na superfície celular, de superfície celular especializadas, ou seja, essas glicoproteínas são especializadas na apresentação de moléculas antigênicas aos linfócitos T. Aqui eu já vou trabalhando um termo com vocês quando eu falo em antigênico. Ou seja, é antígeno, tá? É uma proteína que tem uma característica antígena. Esse antígeno, você já anota aí no seu caderno, ele pode ser próprio e não próprio, tá bom? Porque a gente vai precisar falar muito. E essas glicoproteínas que estão lá na superfície, elas vão apresentar esses antígenos justamente para os linfócitos T, ou seja, os linfócitos T, para eles verem o antígeno, para eles interagirem com o antígeno, ou eles necessitam que esse antígeno seja apresentado por eles via MHC. Não existe uma ativação de linfócito T que não seja via MHC. Isso, por exemplo, já não é verdade para o linfócito B, tá? O linfócito B ele já se torna ativado sem a presença de uma MHC, tá bom? Vamos lá. Qual é a função, então, deste bendito
MHC. A função dele é codificar proteínas na superfície, tá? É codificar, é levar proteínas para a superfície para que elas sejam reconhecidas lá na superfície e assim, então, apresentar essas proteínas, que são chamadas de antígenos, que podem ser próprios ou não próprios, que são os externos, para o sistema imunológico adaptativo. Espero que tenha dado para entender aí, que eu te falei. Então, ele codifica, ele vai promover a interpretação dessa proteína lá na superfície. Como é que ela vai ser interpretada? Ela vai ser reconhecida. Mas a gente usa a palavra reconhecer, professora. Eu só te reconheço se eu já te vi antes. Então, em algum momento, meu sistema imune já viu algo muito parecido com essa proteína que ele está levando lá para a superfície para codificar. E aí, então, o intuito é apresentar. Agora, ela está lá ligada no MHC, ela vai ser apresentada. Esse antígeno pode ser meu ou pode ser não meu. É o self e o no self, é o próprio e o externo. E aí, isso vai ser apresentado para o sistema imune de caráter adaptativo. Quem é esse sistema imune de caráter adaptativo, meu bem? São quem? As células T. Essa figurinha aqui é muito clássica, eu já apresentei para vocês ela anteriormente, né? Então, vocês já conhecem aí um pouco o protocolo que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Como é que foi descoberto este MHC, este complexo principal de histocompatibilidade, ou HLA? Essa aula de hoje ela é muito importante para todos os outros parâmetros que a gente vai tentar estudar mais na frente, quando a gente fala de doenças autoimunes, de transplante, né? Aí você vai, acho que, linkar melhor para entender um pouco, e até os exercícios que eu te dei anteriormente, você vai conseguir agora vislumbrar melhor. Então, vamos lá. Como é que ele foi descoberto? Ele foi descoberto num processo de transplante, tá? Fizeram um transplante de tecido em camundongos, onde eles entenderam primeiro, interpretaram qual era o tipo de MHC, ou seja, de complexo de proteínas que expressam antígenos na membrana que aquele camundongo tinha. Então, no cromossomo, mais precisamente no cromossomo 6, que é onde se encontram os genes, né, responsável pela síntese dessas proteínas, esse animalzinho, esse camundonguinho, ele expressa um MHC do tipo A, tá bom? Tá lá, todas as proteínas que levam antígenos para a membrana são MHC tipo A. Esse aqui, esse camundongo aqui, número 1, vou colocar aqui. Aí o camundongo número 2, ele já expressa antígenos na membrana via MHC do tipo B, tá? Eles são doadores. Nós vamos tirar um pedaço de tecido, mais precisamente a pele, que é o skin graft, ou seja, um enxerto de pele, dos dois camundonguinhos, tá bom? Tiramos. Isso aqui é muito fácil mesmo, a gente faz muito modelo experimental. Isso aqui a gente anestesia o animal, faz a epilação, né? Tira os pelinhos, faz uma asepsia da região, e faz um cortezinho, e aí deixa o animal cicatrizando. A gente cuida, né, trata do animalzinho e cicatriza. Aí, eu peguei o enxerto desse animalzinho lá e coloquei em um animal igual a ele, um irmãozinho dele, que tem o mesmo MHC do tipo A, que é o receptor, tá bom? Agora, eu também peguei desse animal B um enxerto e coloquei no mesmo tipo de camundonguinho A, esse enxerto do B. Então, aqui é um enxerto do B no A, aqui é um enxerto do A no A, tá? Aí você já tá, acho que conseguindo entender. E no resultado abaixo, isso é um experimento muito simples da gente fazer, né? Isso você já deve estar imaginando muito facilmente quando a gente trabalha com transplantes de órgãos, né? É mais ou menos isso, é isso aí mesmo, tá? Então, o que acontece no camundonguinho A, que recebeu o enxerto de A para A? Aqui a gente está avaliando a rejeição do enxerto, que é o graft. Então, aqui está dizendo que não teve rejeição. Ótimo, é sinal que os MHCs são compatíveis. Aquele tecido que entrou no órgão do próximo animal, as proteínas de membrana que são apresentadas por MHC têm o mesmo MHC do organismo daquela pessoa. Então, a resposta imune ali naquele local foi uma resposta do tipo tolerante. Não precisei destruir o tecido, é o mesmo tecido, eu já conheço aquela proteína, não teve uma reação via NK, não teve uma reação via CD8+, né, citotóxica para destruir o enxerto, não teve um processo inflamatório no local. Agora, quando eu venho com um animal, com um enxerto do animalzinho do tipo B, aí tem problema, sabe por quê? Porque o MHC dele é diferente do padrão de MHC desse animalzinho aqui.
esse animalzinho aqui já tem MHC do tipo A. Então, significa dizer que as proteínas que ele leva para a membrana vão ser diferentes das proteínas que esse aqui leva. Então, quando esse enxerto entra em contato com esse organismo, ele vê isso aqui como estranho, que é o no self. Ao ver isso como estranho, há uma resposta inflamatória no local, do tipo geralmente celular, onde ou uma célula NK ou uma célula CD8 destrói esse tecido. Isso é o que a gente chama de rejeição. Então, graft rejection, ou seja, teve a rejeição do enxerto, tá bom? Isso é um estudo clássico, padrão, e aí também isso acontece nos transplantes de órgão, né? Que é o que a gente não quer que dê, desculpa, rejeição. Aí você já pode entender, mas professor, existem medicamentos então que diminuem essa resposta imunológica, é isso mesmo. Então a gente toma alguns medicamentos que vão justamente, como é que eu te digo? A palavra que a gente usa é um down regulation, diminuir essa regulação do sistema imune e inibir essa resposta aqui inflamatória contra aquele enxerto. Mas em contrapartida, a pessoa pode ficar mais suscetível a outras infecções, né? Então, uma pessoa que fez um transplante, ela fica realmente muito protegida durante muito tempo com máscaras, né? Total asepsia, para que ela não possa ficar suscetível, então, a infecções, tá bom? Quando a gente estuda, então, esse parâmetro de MHC, eu espero que você esteja conseguindo acompanhar comigo, a gente entende que isso é um ato de inteligência do sistema imunológico, é como se ele pensasse, ele consegue interpretar de fato, através de um QI, um entendimento, o que é meu e o que não é seu. E isso nos faz entender quando começa uma imunidade inata, também até quando começa uma imunidade adaptativa. Quando eu falo nas duas, eu estou falando de uma maneira equilibrada, eu estou falando de uma maneira homeostásica. Então, uma grande importância do MHC no sistema imune é isso. Não é interagir com o que vem de fora ou com o que é meu. O importante desse QI é manter a homeostasia, tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Quando a gente perde essa homeostasia, a gente tem um desequilíbrio, seja para respostas exageradas ou para respostas do padrão autodestrutivo, que seria doenças autoimunes, tá bom? Então, é importante entender esse inconsciente, essa interpretação que o sistema imunológico vai ter nesse momento. E a gente vai te apresentando isso no decorrer da disciplina. Então, essa imagem aqui, o que eu quero que você olhe para ela, não se assuste com ela, dê uma olhada, assim, dá uma estudada aí com calma, o que tem nessa imagem, né? Vamos observar com calma. Então, aqui eu tenho um patógeno, ele tem proteínas aqui na membrana, do tipo quadradinho, triângulo, do tipo bolinha. Aqui eu estou tendo uma molécula que vai receber esse patógeno, né? Um padrão de reconhecimento endocítico, que a gente fala que é um padrão de reconhecimento comum, né, que a gente pode ter. Então, isso aqui vai reconhecer esse antígeno de algum modo. O que a gente tem? Desculpa, gente, bocejei mesmo. O que a gente tem aqui mais também? A gente tem um receptor chamado de Toll-like receptors, que esses receptores, eles têm infinitas classes, e é um receptor muito importante para uma ativação celular e também uma apresentação, vamos dizer assim, de um antígeno que a gente considera um padrão molecular comum, que é o que a gente chama de PAMP, tá? Então, seriam padrões moleculares comuns que estão presentes na superfície de diversos tipos de micro-organismos. Um exemplo de um PAMP, você pode anotar aí, se você já teve microbiologia, é o LPS. O LPS é o lipopolissacarídeo de membrana. Ele está presente em todas as bactérias do tipo gram-negativos. Então, assim, eu não faço distinção entre espécies de bactéria gram-negativa. Eu sei que todas as bactérias gram-negativas têm LPS. Então, esse Toll-like, ele me permite enxergar todos os tipos de bactérias gram-negativas. Não interessa se é Shigella, se é Salmonella, não interessa. Tem LPS, ele enxerga. Então, isso é um ato de um reconhecimento muito amplo, né, para um padrão molecular comum. Aí o que a gente observa, então, aqui, ó, se esse patógeno ele é reconhecido por esse receptor aqui, capaz de enxergar essa proteína presente nele, lógico, isso aqui não acontece dessa maneira, viu, gente? Esse patógeno ele tem que ser apresentado, tá? Só se isso aqui fosse o linfócito B. Mas, na verdade, o que teria acontecido aqui? Esse receptor, ele teve afinidade pelas proteínas
E isso aqui favorece o quê? Fagocitose. Então, existem sempre receptores na membrana capazes de promover uma interação com patógenos, não só patógenos, antígenos, né? Que podem induzir essa célula a um movimento fagocítico, tá? Ou seja, pseudópolis, emissão de pseudópolis. É importante ter esse reconhecimento inicial. Aí essa célula, ela é esse padrão, esse patógeno, ele é internalizado, lembra, numa vesícula, tem ação do lisossomo, aquilo que a gente apresentou, e o intuito é que ele seja apresentado aqui para uma célula T, que estava aqui quiescente, ou seja, estava em estado de dormência, né, enfim, para que ela possa ser, então, ativada e promover uma expansão clonal dessa célula T. Aí, que tipo de molécula foi essa que apresentou? É o que a gente está estudando hoje, ó, MHC. Só que aqui é interessante, tá? A gente já te falou numa aula anterior, aqui é o MHC do tipo 2. Por que é tipo 2? Eu não vou responder, eu espero que você já tenha conseguido responder isso aí agora. O segredo está bem aqui, em ser um tipo 2, está bem aqui onde eu estou te mostrando a seta, tá? Está nesse negocinho bem aqui. Então, essa célula apresenta. Eu não vou me ater hoje em moléculas coestimulatórias e citocinas, eu vou me ater literalmente nessa conversa, MHC, peptídeo, TCR, tá bom? Eu não vou me ater nos outros pontos, que os outros pontos a gente já tem falado muito em outras aulas, né? Mas aí só para você juntar o raciocínio. Então, o que esse sistema faz, o MHC? O MHC, ele reconhece, ele permite apresentar proteínas daquilo que ele já viu antes. Ele imita, né, o mimetismo. Então, por exemplo, imagina que essa aqui é uma célula de padrão, um apresentador de antígeno, né? Aí ela está apresentando esse antígeno aqui, que tem a bolinha laranja, verde e azul. Ela está apresentando para essa célula aqui, que provavelmente pode ser um linfócito. Aí isso aqui é um peptídeo próprio. Aí olha a continuação da cadeia desse peptídeo próprio. Ele tem 2 quadradinhos marrons, certo? Agora olha para o lado aqui, isso é um próprio. Agora olha para aquilo que não é próprio. Ele tem a bolinha laranja, verde e azul. Nossa, professor, é o mesmo. Isso, é o mesmo do não próprio. Mas olha o que mudou. O que está lá fora da fenda, em vez dele ter duas quadradinhos marrons, ele tem uma bolinha laranja, 2 bolinhas laranja. Então, você está vendo que aquilo que vem de fora no meu organismo, uma bactéria, um vírus, para eu interagir com ele, o que ele tem na membrana dele é muito igual ao que eu já tenho no meu organismo? Será que deu para você interpretar isso que eu estou te falando? Porque isso aqui é próprio, isso aqui é meu. Aí você pode perguntar, mas professor, onde é que eu vi esse meu? Meu bem, esse meu você viu lá no time. Então, o linfócito T, quando ele sai do time, ele tem que sair entendendo primeiro sempre o que é o quê? O meu. Quando ele viu o meu, que ele sai um tipo de linfócito T, que expressa os seus TCRs na membrana, esse TCR está interagindo com o que é meu. Mas, ao mesmo tempo, como ele foi educado com o que é meu, ele vai encontrar no decorrer da vida dele coisas muito parecidas com o que é meu, mas não é o meu. É uma coisa muito louca, né? A gente é muito confuso, isso é uma viagem. Mas por isso que a gente usa essa palavra reconhecer. Por isso aqui é o reconhecimento. Imagina que esse aqui é o vírus, por exemplo, agora do Covid. A gente nunca tinha entrado em contato com esse vírus, não foi? Aí algumas pessoas não morreram, não é isso? Tiveram infecção, não morreram. O organismo reconheceu. Ah, professor, então aquelas pessoas que morreram aqui, ele não reconheceu? Não. Ele reconhece, só que a resposta imunológica não foi suficiente para neutralizar a multiplicação do vírus. Enquanto que naqueles em que tiveram um bom reconhecimento, uma boa ativação de linfócitos TCD8 ou NK, é sinal que eles conseguiram ter uma melhor resposta imunológica contra o vírus, em função disso, desse nível de reconhecimento. Espero que tenha dado para entender. Volta aí depois, mas é muito show isso aqui, né? E aí, essa questão do próprio e do não próprio, eu não vou entrar nesse detalhe bem aqui, a gente já viu isso numa aula anterior. Ela vem justamente lá da seleção que ocorre lá no timo, que é a seleção do repertório de linfócitos, que a gente chama de tolerância central. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é o MHC do timo que expressa proteínas lá no timo minhas, entendeu? Para entender o que é próprio e o que não é próprio, tá? E aí a gente tem as seleções que a gente chama de seleção positiva, seleção negativa, né? Então, quando uma célula ela é selecionada, vamos dizer assim, positivamente,
é sinal que ela não reagiu muito avidamente, muito forte, né, ao parênquima do timo, que aqui é uma célula dendrítica, como o macrófago estão apresentando para ela, e aí essa célula, então, ela pode vir a sobreviver, né, e aí ela sai do timo. Quando ela é selecionada de maneira negativa, é sinal que aquela célula reagiu muito fortemente com o que é meu, e aí ela vai sair daí gerando escândalo, problemas, vamos dizer assim, com crise de identidade, e essa célula entra em apoptose, tá bom? É só para lembrar, não vou entrar nesse detalhe aí não, a gente já conversou sobre isso. Esse gráfico, ele mostra justamente essa relação dessa tolerância central. O que está acontecendo na tolerância central? Ativação celular. As células precisam sair de lá com uma função. Para isso, elas precisam ser ativadas. Presta atenção no gráfico. O gráfico ele segue assim, ó. Então, para cá aumenta, para cá aumenta, né? Então, significa dizer o seguinte, vamos lá, células negligentes, células positivas, de seleção positiva, células de seleção negativa. Professor, onde é que está acontecendo isso? No timo. Vamos começar pela seleção negativa? Presta atenção. Olha, ela subiu até aqui, significa dizer o quê, gente? Que está tendo muita o quê? Ativação celular. Isso é bom? Não, não é bom. Então, o que acontece com essa célula? Ela entra em quê? Apoptose. Por quê, professor? Eu não lembro, não entendi. Por que ela está entrando em apoptose? Ela tem que entrar em apoptose porque ela ativou demais, ela interagiu demais com o meu MHC próprio. Então, por isso ela entra em seleção negativa, ela extrapolou o limite, tá? O que seria a seleção positiva? É uma célula, olha, que ela teve um certo grau ainda de ativação, tá? É mais ou menos. Assim, uma parte dela sai, mas uma outra entra em quê? Apoptose. Então, assim, nenhuma, essa que rompeu esse primeiro limiar e a que rompeu o segundo limiar não podem sair do timo. Mas aquela que aparentemente para a gente ficou negligente, não é uma negligência, eu digo que é uma santa negligência, é aquela que literalmente interagiu com equilíbrio, né? Não interagindo fortemente, nem menos, vamos dizer assim, ou mais. Então, essa célula, eu digo assim, ela sai do timo com uma certa função, tá? E aí, então, a gente tem o que a gente chama dessa tolerância. Então, as células têm que sair do timo nesse nível, né? Não é uma negligência total, porque assim, ela gerou também pouca ativação. Eu digo que seria, na verdade, as células que têm que sair melhor, eu até me retifico, são essas que estão nesse limite bem aqui, ó. É aquela que não reagiu nem por nada e nem ainda de uma maneira mais ou menos, né? É aquela que reage com equilíbrio, entendendo o que é meu. Aí, dentro dessa reação, desse HLA, só para você ter uma ideia, quando a gente tem células que têm uma perturbação nesse nível de MHC e HLA, ou seja, em que esse MHC é capaz de induzir uma resposta ao próprio, né? A gente tem o desenvolvimento de algumas doenças, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uns nomes, uns termos moleculares dados para o HLA. Professor, onde é que eu estudaria esse HLA? Em bancos de transplante, tá bom? Os biomédicos, bioquímicos, os médicos que estão ali naqueles bancos de transplante, eles fazem isso aí o tempo inteiro para avaliar casos de transplante de órgãos, transplante de medula, né, qualquer tipo de transplante. É sempre feita uma fenotipagem para ver que tipo de HLA eu e você nós temos. Então, HLA que eu, como doadora, teria e você como receptor. Então, aqui a gente tem um tipo como o HLA do tipo B27, tá? A gente tem o HLA do tipo B51, DR3, DRB1, DRB1070, são diferentes siglas, né? Diferentes padrões. Aí aqui a gente tem algumas doenças que talvez algumas a gente nem conheça, nem sabe falar, porque à medida que vai avançando a biologia molecular, a gente vai conhecendo padrões de doenças relacionadas a esses tipos de HLA. Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem uma alta afinidade, né, para esse HLA acima de 150, né, que é uma unidade adimensional, vamos dizer assim, a gente tem para o B7, a gente teria uma espondilite anquilosante, né, é uma doença que a gente conhece muito, né, processo inflamatório intenso. Outras aqui a gente nem conhece tanto porque não é muito comum de falar, né,
Mas aqui a gente teria uma doença muito comum. Então, por exemplo, professora, o que é isso aqui? Significa dizer que quem tem o lúpus eritematoso é uma pessoa que ela tem justamente um problema autorreativo com HLA de padrão DR3. Quem desenvolve uma artrite reumatoide é porque ela tem justamente uma autorreatividade nesse grupo de HLA aqui, tá? E as doenças reumáticas do coração seria nesse grupo de HLA. Então, você vê que é um mundo de coisa, né? O quanto o nosso organismo dispõe de energia para manter a nossa homeostasia, né? Eu não vou me ater aqui em todas as moléculas, não me interessa moléculas co-estimulatórias, a gente já falou delas antes. Eu só vou me ater em MHC e primeiro sinal, tá? Então, aqui, só reforçando o receptor TCR, o CD4, que tem que encaixar no MHC, e aqui a gente fala de MHC do padrão 2, então a gente vai mais na frente explicar qual é essa diferença. Essa junção MHC, peptídeo TCR, é aquilo que a gente chama de primeiro sinal. Só vou me ater a isso. Isso aí a gente já conversou antes, o que é o segundo sinal, para poder ativar, né? Vamos lá, vamos entender o que é esse complexo, então, trimolecular que eu estou te falando tanto. MHC, TCR e peptídeo. Então, se aqui eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, aqui eu tenho o MHC. Se aqui eu tenho o linfócito T, aqui eu tenho o TCR. E aqui eu tenho o peptídeo. Vamos lá, então, quem é esse trio? Esse trio, ele é formado pelo Major Histocompatibility Complex, ou seja, pelo complexo principal de histocompatibilidade. Ele é dividido em dois tipos, agora você vai entender bem claramente o que é o MHC do tipo 1 e o MHC do tipo 2. Então, anota, risca aí bem. Professora, qual é a função do MHC de classe 1? Apresentam peptídeos produzidos dentro da célula. Professor, o que é isso? É o que a gente chama de peptídeo citoplasmático. Ele não está envolto numa vesícula, tá? E o que é o MHC do tipo 2? Qual é a função dele, a classe 2? Apresenta peptídeos produzidos a partir de antígenos fagocitados, essa é a palavra-chave, são oriundos de fagocitose. Aí eles são processados, degradados e assim eles são expressos na membrana, tá? Então, deu para entender? MHC classe 1 é citoplasmático e MHC classe 2 é vesiculado. Aí isso gera diferentes respostas imunológicas, tá bom? Se é do tipo 1 ou 2, gera diferentes respostas imunes. Então, aqui eu vou ser muito objetiva, rápida, não vou me ater na função, na molécula, em várias coisas. Então, vamos lá. Para eu ter uma resposta do tipo citotóxica, o que é isso? Citotóxica é uma toxicidade mediada por célula. Qual é o tipo de MHC que interage numa resposta do tipo citotóxica? Anote aí. É MHC do tipo. Acertou? Será? 1, tá? Mas por que, professora? Porque ele é citoplasmático, criatura. Está lá no citoplasma, então tudo que está no citoplasma uma hora vai para a membrana. E quem leva para a membrana é MHC do tipo 1, tá? Aí, se eu quero ativar padrões agora de linfócitos que não sejam citotóxicos, que sejam do tipo T-helper, tá? Para ativar T-helper, que tipo de MHC a gente precisa? Do tipo 2, criaturinha, tá? Ou seja, aquele antígeno que foi oriundo de um processo de fagocitose, que ficou dentro de uma vesícula, tá? Então, toda vez é isso. Professora, eu posso entender isso, então? Então, uma célula cancerígena, ela está apresentando que tipo mais de antígenos? Via MHC do tipo 1, só que ela consegue bloquear aquele PDL, lembra que a gente falou numa aula, o PDI, que ela bloqueia aquela ligação PDI ligante, e aí essa célula escapa dessa citotoxicidade, tá? Então, é toda uma conversa, toda uma brincadeira, tá bom? Aqui foi só para falar sobre isso. Então, que tipo de MHC a gente trabalha mais quando a gente está ativando linfócitos T-helper? É do tipo 2, tá? E citotóxico, do tipo 1. Essa variabilidade dessas moléculas permite esse reconhecimento muito preciso. Variabilidade de que molécula? Do MHC, tá? Permite a gente ter diferentes tipos de reconhecimento. Então, por exemplo, CD8, tá aqui, que eu já tinha te falado antes. Que tipo de HLA ele processa? Classe 1. Processamento de peptídeos também via TCR, tá bom? CD4, usa MHC de classe 2, também processa peptídeos e apresenta para o TCR. Célula NK, que tipo de MHC ela usa? Classe 1, versus seu receptor de célula NK.
tá? Para ela poder interagir. Então, uma célula apresenta via MHC de classe 1 para ela, e essa célula não é obrigatoriamente, pode ser qualquer tipo de célula, tá? Esse classe 1 a gente vai imaginar na frente, que usa. E aí, essa célula NK reconhece como seu receptor de célula NK. Agora, o que é legal aqui que eu te falei anteriormente, uma célula B não precisa de MHC. Você vai dizer, professora, ela não tem MHC na membrana? Ela tem, criatura, ela tem tanto MHC de classe 1 quanto 2. Só que, para ela buscar o antígeno lá fora, ela faz uso de quem? De imunoglobulinas. Lembra que o receptor de uma célula BC é uma imunoglobulina. E quando o antígeno liga aqui, isso pesa aqui na membrana e todo esse complexo antígeno, ele se torna internalizado. E aí, esse processamento aqui, sim, pode apresentar via MHC, tá? De classe 2, tá bom? Mas ele tem essa facilidade de pegar antígenos externos muito facilmente. E, às vezes, por aí só, ele já promove a liberação de citocinas e já ativa, né, o linfócito T também, sem usar o MHC, que a gente tem até uma conversa que a gente fala que é uma ativação não dependente do timo. Então, o linfócito B, ele pode ter isso, tá? Sem expressar MHC. Ele pode tanto expressar MHC para ativar, como ele também pode não expressar, tá? Então, vamos conhecer de uma maneira mais molecular quem são essas criaturinhas, o MHC de classe 1 e classe 2. Então, vamos lá, que a gente está te apresentando mesmo uma relação um pouco bioquímica. É importante você anotar isso. MHC de classe 1 está presente em todas as células que têm núcleo, então você já pode entender que uma hemácia, que é uma célula que é anucleada, ela já não expressa MHC do tipo 1. Quem é o MHC tipo 1? O MHC tipo 1 é assim, é uma proteína que transpõe aqui a membrana. Ela é formada por essa cadeia aqui, ó, uma única cadeia que se dobra. Vou grifar isso aqui, tá? É uma única cadeia, ela perfura a membrana só uma vez, ó, tá? E essa outra aqui não tá perfurando, se você observar. Então, aqui a gente tem pontes de sulfetos, né, que dão uma estabilidade, uma estrutura mais globosa, isso é uma cadeia que a gente chama de alfa 3. Essas mesmas pontes de sulfeto dando estabilidade, o que é legal é que aqui essa proteína, ela se dobra, ela se curva como se fosse uma folha de papel. Imagina que eu tenho uma folha de papel aqui, e essa folha, se eu botar um peso nessa folha, ela se dobra, né? E quem seria esse peso para fazer essa folha dobrar? Um peptídeo, tá? Um antígeno. Então, eu já vou te dar uma outra coisa para você anotar aí. Você nunca vai ver um MHC de classe 1 na membrana sem um peptídeo, tá? Não existe MHC de classe 1 na membrana que não esteja carregando um peptídeo, porque o peptídeo, ele é fundamental, é ele aqui, para promover essa fendinha aqui, ó, para dobrar o MHC de classe 1. E aí, quando ele se dobra, tem uma outra proteína aqui embaixo que segura essa dobra, né, que dá estabilidade para essa molécula, que é essa beta-globina aqui, que é essa cadeia beta, tá? Ela seria uma cadeia só que de sustentação, tá? Para dar estabilidade para essa estrutura dessa proteína aqui. Espero que tenha dado para vocês acompanharem. Qualquer coisa, volta aí. Eu não vou ficar repetindo muito por conta da gravação, né? Mas ele perfura uma vez a membrana, é o único filamento proteico, é uma cadeia do tipo alfa mesmo, tá? Não é alfa-beta, é uma cadeia alfa, em que essa cadeia beta, ela não faz parte da cadeia alfa, ela está ali apenas como estabilizador da estrutura, tá bom? Isso é uma ótima questão de prova. E aí já vamos ver a diferença do classe 2. Olha aí, presta atenção. Primeiro, já perfurou 2 vezes na membrana, tá vendo? Então, ele já tem 2 cadeias. Ele tem uma cadeia do tipo alfa e ele tem uma cadeia do tipo quê? Beta. Lá a gente só tinha uma alfa. Então, tem os filamentos de sulfetos para dar estabilidade, né? E aqui o que acontece? Onde é que o peptídeo vai estar, professora? O peptídeo ele vai estar aqui, ó, encaixado numa fenda, porque eu tenho uma alfa do lado e eu tenho uma beta. E quem tem MHC do tipo de classe 2, ele está presente em todas as células que apresentam antígenos. Quem são elas? As apresentadoras profissionais, tá? Que induzem uma resposta imune, tá bom? Ele está presente assim, todas as células são capazes de apresentar antígeno, tanto nas profissionais quanto nas não profissionais, né? Mas, assim, as que expressam e que promovem uma ativação de uma resposta imune são 3. Quem são? Célula linfócito B, macrófago e células dendríticas, tá? São as profissionais que nós chamamos.
Aqui é uma outra imagem para você conseguir ter um parâmetro agora das duas moléculas. Olha, perfurou uma vez a membrana, aqui perfurou duas vezes. Aqui eu tenho só uma cadeia alfa, aqui eu tenho uma cadeia alfa, beta. Aqui o antígeno, ele dobra a cadeia, ou seja, não existe MHC de classe 1 sem um antígeno nele. E o classe 2, ele tem que se encaixar muito bem nessa fenda, tá bom? Posso passar? E a beta-globulina, que essa cadeia beta, ela tá aqui só para, é tão legal os desenhos, né? Para dar estabilidade. Ela é uma ponte de sustentação para que essa cadeia não dobre. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse reconhecimento do antígeno via células T. Elas necessitam, elas requerem, né, esse peptídeo antigênico. E aí, para esse peptídeo antigênico, ele precisa ser expresso, precisa ser apresentado, né, via moléculas de MHC, tá? Então, essa apresentação desses peptídeos para as células T, ela vai acontecer via moléculas de MHC. Então, vamos ver aqui. A gente tem uma célula aqui embaixo. Bora ver o que vai acontecer com essa célula? Tem essa aqui e tem a célula T. Vamos começar. Bom, vamos lá. Esse aqui era o núcleo, né? Tá aqui a estrutura da célula, aqui provavelmente são proteínas de apresentação. Vamos ver aqui o que vai acontecendo. Vamos ver o seguinte, tá dizendo que lá no organismo existe um antígeno solúvel, tá? Qualquer. Tá solúvel lá. Será que esse antígeno solúvel vai conseguir gerar uma resposta para essa célula T? Vamos ver. Bom, só ele assim solúvel, se ninguém processar esse bichinho, ele vai passar flutuando na frente da célula T, dando tchau, no trio elétrico, só sambando, curtindo, e ela não vai ver nada, tá? Então, não tem resposta na célula T quando eu tenho só um antígeno solúvel lá. Aí, agora surgiu um antígeno de superfície nessa célula que ele tá, ele aderiu, ele conseguiu sozinho se ligar e tá aqui preso nessa célula. A célula não fagocitou, simplesmente ele está lá aderido nela. Será que vai ter resposta para essa célula T? No response. Por quê? Porque ele não foi processado, não foi vesiculado, né? Não foi expresso em MHC. São situações, vai vendo aí. Outro contexto, a gente tem peptídeos solúveis, né? Antígenos, pedaços, né, peptídicos de um antígeno solúvel. Bom, mesma coisa, se ele não for apresentado, né, não for vesiculado, enfim, não for citoplasmático, se ela tem, não tá nem aí, ó, o carnaval tá rolando lá, ela não tá nem aí, tá tudo acontecendo na frente dela, ela não tá nem aí. Aí eu também tenho agora esse mesmo tipo de peptídeo, vamos ver que ele se aderiu na parede. Isso é muito comum, isso acontece. Dependendo da célula, imagina que isso é uma célula intestinal, tá lá aderido, beleza, tchau e benção, nada de resposta, né? Agora, se pedaço de tudo isso que a gente falou foi internalizado, ou via citoplasmática, ou via fagocitose, e o MHC foi capaz de carrear esses pedaços para levar para a membrana, agora o que acontece? Agora eu tenho resposta. Agora eu consigo apresentar para uma célula T, e aí ela interage e se ativa, né? Provavelmente, assim a gente espera. A gente sabe que outros mecanismos estão envolvidos aí. O MHC tem que se encaixar muito bem com o TCR, o peptídeo, né? Tem 3 coisinhas aí que ainda precisam ser avaliadas. Vamos ver como é essa geometria da fenda. Ah, professor, uma aula de matemática agora, mais ou menos. Aqui a gente tem um pouco um desenho que a gente quer imitar para ti tridimensional, né, de como seria uma modelagem, né, de como seriam essas cadeias. Por exemplo, o MHC de classe 1, lembra da folha? A folha seria esse azul e o peptídeo está aqui. É esse peptídeo que faz a folha ficar curvada. Já no MHC de classe 2, aqui a gente tem, imagina que não é que é só cadeia alfa. Aqui a gente já teria uma cadeia alfa e uma cadeia beta. E o antígeno ele tem que se encaixar na fenda, né? Então, isso é um pouco de uma modelagem para a gente entender mais ou menos como funciona. Então, o peptídeo ele é mantido na fenda, também interessante. Tanto no 1 quanto no 2, o que faz ele ficar aqui são reações químicas, tá? São ligações do tipo covalente, na verdade, não covalentes, né? Então, que tipo de reações são essas do tipo não covalente? Pode ser força de Van der Waals, pode ser força de polo induzido, tá? Esses padrões, tá bom? E aí a gente tem aqui essa outra conformação. Então, por exemplo, classe 1 é a folha, e aqui cadeia só alfa, e aqui cadeia alfa e beta, e a fenda, né? Então, aqui a fenda seria mais ou menos isso, né? Essa geometria da fenda. Então, a gente teria uma vista de cima, aqui ó, é a porção beta,
e aqui é uma cadeia toda alfa, eu estou vendo de cima o MHC de classe 1. Então, está aqui o peptídeo dobrando a fenda, né? Então, o peptídeo de classe 1, ele fica todo encaixadinho dentro da fenda, ó. A gente estima que ele teria mais ou menos de 8 a 10 aminoácidos, ele fica bem encaixadinho na fenda, a fenda toda engloba ele. Já no MHC de classe 2, ele já é um pouco mais extenso o peptídeo, né? Ele já pode extrapolar um pouquinho a estrutura da fenda. Então, aqui a gente tem uma cadeia alfa e aqui a gente tem a cadeia beta, que a gente está vendo de cima. Geralmente ela comporta peptídeos maiores, né? Então, peptídeos acima de 13 aminoácidos, né? A fenda de classe 2 e a fenda de classe 1. Professor, o que determina isso? É que lá dentro da célula, na hora que ocorre a fagocitose ou a internalização desse antígeno, ou o antígeno meu, tem uma estrutura que a gente chama de proteossoma. Anota aí, porque é difícil eu escrever aqui. O que o proteossoma faz? Ele é como se fosse uma casa, como é que eu coloco para ti? Que faz proteolítica, né? Ele promove quebra, né? Então, assim, o proteossoma, ele tem um sistema ali fantástico que a cada 10 em 10 aminoácidos, imagina, ele corta, né? A cada 13 ele corta, né? Então, tem um mecanismo ali que controla isso para ele fracionar, né? Os peptídeos. É fantástico, né? É muita tecnologia, gente, muita tecnologia. Então, surface, ou seja, a superfície da célula. Então, vamos lá, vamos começar daqui do começo. Por exemplo, classe 1, apresenta antígenos presentes no citoplasma, né? A gente está batendo muito nessa tecla. Então, tá aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma estrutura proteica, pode ser minha, pode ser própria, não própria, enfim. Essa estrutura, ela vai ser carreada para esse proteossoma, ó, tá vendo? Esse complexo aqui enzimático. E ele vai quebrar isso aqui em peptídeos de tamanhos iguais, é impressionante, tá? Para esse peptídeo, ou pode ser um peptídeo que vai ter sempre 10 aminoácidos ou 13. Esse peptídeo ele vai ter que ser transportado para o retículo endoplasmático, através de proteínas que a gente chama de TAP. Então, essas proteínas levam esses pedacinhos, né, para dentro do retículo. Por que tem que ir para dentro do retículo, professor? É porque é lá que está a síntese de tudo, é lá que os NHCs também estão sendo sintetizados, tá bom? Aí tem uma maquinária aqui de células, de proteínas, né, que trabalham para que, olha, isso aqui é o MHC, tá? Então, isso aqui já é um MHC que foi produzido, ó, veio toda essa cadeia aqui. Se a gente tiver problema em um desses momentos aqui, a gente já tem perda de MHC. Aí ele tem uma proteína que a gente chama de proteína CLIP, que ela mantém esse MHC ligado, né, estável, enquanto o antígeno não se liga a ele. Mas aí tem um momento que tem uma diferença de pH aqui, umas coisas muito loucas, que esse TAP ele se desprende desse MHC, e agora esse MHC se liga ao seu peptídeo. Lembra que eu te falei que não existe MHC de classe 1 sem um peptídeo ligado nele? Quando o peptídeo liga nele, ele libera a TAP. E aí, isso aqui é transportado para o complexo de Golgi, para a porção cis, aí tem toda a porção trans do Golgi. E lá no Golgi ele vai ser empacotado. Lembra? Essa é a função do Golgi. Aí quando ele é empacotado, ele, né, é liberado as vesículas do Golgi, e aí essa vesícula, como ela tem o mesmo padrão da membrana plasmática, ela se funde na membrana e libera o MHC com o seu peptídeo. Não é legal? Isso aqui é pura citologia, você lembra lá? Então, não tem como não associar um padrão de uma célula com isso. E aí, então, como é que seria para o classe 2, professora? Aquilo ali foi para o 1, apresenta antígenos que entraram na célula, né? O 1 não entrou, professora? Ele pode ter entrado, se for um vírus, né? É um parasita intracelular obrigatório. Mas, costumeiramente, o 1 são os nossos próprios peptídeos, né? Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui é uma fagocitose. Ele tem que ser fagocitado, vesiculado, de algum jeito. Forma que a gente chama de um endossoma, uma vesícula endocítica, que passa a ser um fagolisossomo quando se funde com o lisossomo. Aí o lisossomo, ele processa, tem enzimas, né, tem uma diferença de pH, ocorre um buster aqui, e vai processar esse antígeno. Enquanto isso, lá nos bastidores, na sala de justiça, na sala de espera, lá no retículo endoplasmático rugoso está sendo sintetizado o bendito, tanto MHC de classe 1 quanto 2. E aqui está sendo sintetizado o 2. Ele também, do mesmo jeito, tem uma proteína CLIP, que mantém ele estável, enquanto não vier o antígeno necessário para ligar ele. Aí, o retículo endoplasmático rugoso
processa e libera esse MHC de classe 2 para o Golgi. O Golgi é o melhor empacotador que existe na vida, né? Esse Golgi empacota, tá vendo? Essas moléculas, pronto. Aqui a gente tem um pacote com outro pacote, os dois pacotes se fundem, e aí o negócio vai dar certo, da ROC. Olha aí, ó, como vai ficar. Pronto, ao se fundirem, porque são membranas que têm a mesma natureza, né, lipoproteica, a proteína CLIP, ela é desativada por uma alteração de pH, e aí o peptídeo se funde nessa fenda aqui. Professor, esse peptídeo já passou pelo proteossoma? Sim. Na verdade, aqui sim e não, nesse caso aqui da endocitose. Ele passa mais pelo proteossoma quando vem da classe 1. Nesse caso aqui, esse fragmento ele tem que buscar encaixar, né, de algum jeito. Por isso que é acima de 13, né, porque aqui não tem um padrão de tamanho. Já lá no MHC de classe 1 tem um padrão. E aí o complexo de carga, né, tudo direitinho, que forma, então, que o intuito é que esse bichinho ele vá para onde? Turminha, para onde? Para a membrana. Beleza? Volta isso aí, rever, que dá para você entender de boa, tá? Aí você pode perguntar, professora, isso sempre acontece de maneira saudável? Não, né, meu filho? Tudo que a gente está estudando é o que a gente tenta entender na homeostasia, mas sempre tem alguma coisa para perturbar o negócio, né? Então, a inibição da apresentação de antígeno pode ocorrer? Pode. Tem umas desgraceirinhas aí que são os micro-organismos que podem bloquear isso na gente. Então, por exemplo, tem o vírus do HIV, o citomegalovírus, que eles degradam a MHC de classe 1. Que desgraça, já entende, né? Ó, vírus, parasita intracelular obrigatório, citoplasmático. Ele não é besta não, né? Ele diz assim, não, meu filho, tu não vai me apresentar lá em cima não, deixa eu te destruir aqui, que eu fico aqui dentro quietinho, tá vendo? Então tem vários mecanismos, tanto tem os mecanismos naturais, às vezes que a gente nasce com doenças degenerativas já, com padrão voltado que a gente não produz, não sintetiza, isso pode acontecer, e aqueles que são induzidos. Aí, por exemplo, quem pode degradar é HLA de classe 2? Vixe, a leishmaniose adora fazer isso, ela faz muito isso no macrófago, né? Porque ela mora dentro do macrófago, né? Aí tem outros que regulam negativamente também outras moléculas de HLA, ainda o HIV, a clamídia também, que é muito comum, infecções geniturinárias, né? E outros bloqueiam o transporte do peptídeo. Então, assim, não é em si aquela fase que a gente fala de síntese do vamos dizer, o MHC foi produzido, mas ele vai bloquear o transporte do peptídeo até o MHC, não deixa se fundir aquela membrana, sabe? É quando eu estou dando aula aqui, eu fico gesticulando, por isso que eu bati a mão aqui. Então, não deixa fundir aquela membrana. E aí, se não fundiu a membrana do peptídeo com do MHC, não tem apresentação. E aí ele escapa, é uma maneira de escape que a gente fala também. Tá? Então, ele vai curtindo a vida doidado aí o negócio, por isso essa musiquinha aí. Vamos lá, vamos entender onde é que a gente encontra esse bendito gene, vamos dizer assim, responsável por produzir esse santo MHC, né? Eles estão presentes no cromossomo 6, no alelo lá do cromossomo 6, onde lá estão presentes toda a estrutura para síntese tanto do classe 1 quanto do classe 2. Então, o classe 2 ele tem essa característica de dupla cadeia, né, alfa e beta, e o classe 1 só uma cadeia alfa, né? E aí os locos onde estão tanto o A, o C e o B, o DR, enfim, dentro desse cromossomo 6, eles têm vários genes alelos, né? Então, por exemplo, onde está a região A, né, o locus A, tem uma variação de 20 classes, né, de genes ali para produzir polipeptídeos, né, alélicos. Então, no C, aproximadamente 8, no B, 40. Então, quando eu tenho um padrão DR, eu tenho síntese de cadeia alfa e beta, né, de antígenos. Então, isso aqui, para quem trabalha com genética, realmente, né, isso aqui é muito feito sempre, para a gente entender, ver e pesquisar os tipos de HLA. Aqui eu trago isso mais como informação, não precisem ficar loucos e aprender isso aí não, tá? Isso a gente não leva para o dia a dia da nossa formação. É o conhecimento. Então, por exemplo, se um dia você cai numa prova de concurso, qual é o gene, né, que encontra, que cromossomo, na verdade, estão alocados os genes responsáveis pela síntese do HLA humano? O cromossomo 6, né? Então, pelo menos isso para você entender. E isso permite um crossover fantástico, né, uma variabilidade, que é o que a gente vai te mostrar mais na frente, produzindo diferentes tipos de HLAs, né? Isso aí foi desde 1998, isso aí já está muito mais atualizado, né? Mas você mostra que existe isso aqui como se fossem populações, né? Populações que têm esse padrão de HLA, esse aqui, esse, né? E aí você vê que isso gera o que somos hoje, né? Todos os seres humanos do planeta.
E isso é bom, isso é necessário, porque se todo mundo tivesse sempre o mesmo padrão de HLA, vai dar treta, que eu vou te mostrar mais na frente, tá? Isso a gente leva também para os modelos experimentais. A gente saindo do modelo animal, a gente fala disso também no modelo experimental. Existem diferentes linhagens de camundongos, com diferentes também tipos de HLA, que estimula diferentes respostas imunológicas, às vezes de um padrão mais inflamatório ou menos inflamatório. E foi isso que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha dissertação de mestrado, avaliando essas diferenças de HLA um pouco, não tão em nível assim, molecular, é um nível mesmo mais fisiológico, assim, né? A gente dosava as toxinas e tal, mas não definindo qual era o tipo mesmo. Assim, a gente já pegava um camundongo que a gente já sabia qual era o tipo de MHC que ele expressava, né? Então, vou te dar um exemplo da treta. Olha o que pode acontecer quando é treta. Se toda a população tem só um tipo de MHC, aí vem um patógeno lá que invade, né, e que ele consegue se evadir. Imagina, se eu tenho só aquele tipo de MHC e o bichinho que entra na gente, ele consegue burlar esse MHC. Ou seja, ele não vai ser apresentado e ele vai crescer dentro da gente, que é aquilo que a gente mostrou no quadro anterior, que eles conseguem degradar, conseguem não deixar o transporte, lembra lá dos vírus? Então, imagina que esse vírus se evade desse tipo de MHC aqui, esse MHC XX, tá? Se ele se evade do MHC XX, ninguém vai sobreviver, não vai ter sobrevivência de ninguém. Então, todas as pessoas que vão expressar esse tipo de MHC, que esse vírus consegue se evadir, vão morrer, tá? Extinção da espécie. Por quê? Porque esse vírus, ele conseguiu burlar o sistema de apresentação de antígeno. Foi isso, de alguma maneira. Ou degradou, ou não deixou se ligar, né? Enfim, aí todo mundo morre. Então, não é legal que todo mundo tenha o mesmo padrão de MHC. O que é legal? Para a gente ter variabilidade da população, para a gente ter sobrevivência, para ter uma seleção natural, a gente precisa de variabilidade. Então, aquele vírus que evade para o XX, as pessoas que têm XX vão morrer, isso já é uma seleção natural. Aquele que tem YY, não vai acontecer nada com ela. Aquele que tem XY, também não vai acontecer nada com ela, porque esse tipo de MHC, YY e XY, não, o vírus não é capaz de se evadir. O vírus é apresentado para uma célula específica e, consequentemente, aquela célula é levada a óbito, né? Ou seja, apoptose, citotoxicidade. E aquelas pessoas conseguem sobreviver à infecção. Professora, eu poderia associar isso hoje com o vírus da Covid? Sim. Pessoas que estão morrendo são mais suscetíveis, o vírus consegue se evadir. É bem isso aqui mesmo. O vírus consegue evadir, a pessoa entra, acaba que desenvolve todos os quadros patológicos em função da presença do vírus, e isso, né, desestabiliza demais o organismo, a pessoa não consegue e ela morre. Agora, aqueles que conseguem ter uma resposta via MHC para o vírus melhor, o vírus não se evade, eu consigo gerar uma resposta inflamatória, eu consigo destruir células que têm o vírus, mesmo o vírus ainda crescendo e multiplicando e levando aos quadros sintomatológicos do Covid que a gente conhece, esses têm estudado. A pessoa ela fica ali meio capenga, pode internar, pode entubar, mas ela tem uma possibilidade muito grande de sobreviver por conta do MHC, tá bom? Espero que tenha dado para entender. E aí também, né, a gente tem um outro grupinho aí que pode surgir ainda mais diferente ainda, né, um quarto grupo aí com MHC muito mais diferente e suportando a evasão do vírus, né. Então, assim, é muito importante esse polimorfismo, essas diferentes formas de apresentação do HLA nas doenças infecciosas. Será que é importante? A gente se pergunta. Tudo começa assim, afinidades diferentes na ligação de peptídeos é necessária, ter essa afinidade diferenciada? Bom, se eu tiver essa afinidade diferenciada, a gente faz uma outra pergunta. O reconhecimento e ativação de linfócitos gera um reconhecimento e ativação de linfócitos T diferentes? Se a gente tiver afinidade diferente, a gente leva a uma ativação de linfócitos T diferentes, tá? E, consequentemente, a gente tem uma participação nas respostas efetoras levando a uma patologia ou uma proteção, tá? Então, essas duas perguntas, a gente se pergunta, eu preciso ter afinidade diferente na ligação de peptídeos? Isso, eu preciso ter um reconhecimento e ativação de linfócitos diferente? Preciso, porque eu vou gerar uma resposta imunológica, que pode tanto desenvolver a patologia, mas ao mesmo tempo gerar uma proteção. E isso a gente vai avaliar em função da progressão e forma clínica do agente causador, que são bem diferentes, e é aqui que é aquela história que varia para cada indivíduo, né? Aí a gente tem alguns quadros de suscetibilidade genética em função de alguns tipos de HLA, só tomar um pouquinho de água. Por exemplo, negroides que têm o DR7,
às vezes eles podem ser mais suscetíveis a alguns tipos de patologias. Um exemplo dos negróides que são muito suscetíveis a um determinado tipo de patologia é a doença falciforme, né? Aquela que é massa fica em forma de foice. Então, tem alguns caucasoides também. Quem são os caucasoides? Aquelas pessoas brancas, né? Os brancos, assim, aquela mistura de branco, que se expressa algum tipo desses HLAs, podem ter suscetibilidades genéticas, né? Desenvolver alguns tipos de padrões genéticos. E aqueles asiáticos também. Então, aí você diz assim, professor, aquele que mora lá na Ásia, ou que mora aqui, quando eu me caso com uma pessoa, vamos dizer, eu sou negra e me casei com um asiático, eu posso, então, ter esse cruzamento de HLA e passar a desenvolver uma doença que ele tinha, não necessariamente você, mas as suas gerações pode ter. Então, essas misturas podem vir também trazer essas doenças genéticas, mas ao mesmo tempo que elas são importantes, para que a gente possa gerar também uma maior variabilidade, né? Aí o vírus, por exemplo, um exemplo do vírus do HIV, ele possui muitas táticas de evasão, bichinho é nojento, né? Possui genes, por exemplo, esse gene SNF, vamos ler aqui, que regula a produção de CD4 e também de moléculas de classe 1, tá? Esse VPU, ele bloqueia a expressão de CD4. O NEF, ele altera o pH do endossomo, que é aquela região que tá a vesícula, né? Bloqueando a ativação de peptídeos às moléculas de classe 2. Então, assim, primeiro que o vírus do HIV, ele já não seria expresso por moléculas de classe 2, ele seria expresso por moléculas de classe 1. Mas quais são os mecanismos de evasão que ele tem? É justamente aqui, ó, naquela hora que está sendo formado o complexo para expressar, ele consegue bloquear a expressão. Ele não deixa para a membrana, tá? Então, ele não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, essa célula não morre por citotoxicidade. Então, o vírus se multiplica muito aqui dentro. Tá? Então, ele tem que ser expresso por MHC de classe 1, tá bom? Por quê? Porque ele é um parasita citoplasmático, né? E aí, como ele consegue bloquear todos esses mecanismos de apresentação, a gente não tem apresentação de antígeno via CD4. E o CD4, pasmem, é o CD4 que está infectado, lembra? Que ele tem uma afinidade muito grande pelo linfócito CD4, o vírus da AIDS. Por quê? Porque ele expressa uma proteína chamada de GP120, o vírus, perdão, que se liga ao CD4. E aí é nessa célula que ele cresce muito, como está mostrando bem aqui. Ó. E é aqui que ele não consegue, essa célula não consegue apresentar, tá? Primeiro, porque ela também, assim, é muito interessante, né? Isso aqui é como se fosse o vírus entrando a primeira vez, é tipo uma célula apresentadora lá qualquer, que tenta apresentar e já não consegue. Aí, se não consegue, esse vírus ele já sai daqui e invade uma célula do tipo CD4, porque ele tem afinidade. Ele cresce aqui maravilhosamente, e ao mesmo tempo essa célula CD4, lembra que todas as células nucleadas expressam MHC de classe 1, ela não consegue expressar também o seu MHC de classe 1. E o que acontece? O vírus cresce. Cresce, cresce, cresce. Outro raciocínio muito ruim que pode acontecer é que ele pode ser apresentado lá em cima, sim. E aí, como isso aqui é uma célula CD4, o vírus está sendo exposto, quem é a célula que vem e mata por citotoxicidade? É um CD8. Aí que vira bagunça. O CD8 não sabe que isso aqui é uma CD4. Ele não entende o quanto essa célula é importante para a imunidade inata. Ele chega lá e mata. Por isso que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu vou diminuir o repertório de células CD4 porque elas estão sendo mortas pelo CD8. E a pessoa fica suscetível a outras infecções secundárias, que é o que a gente fala, né? E isso aí é uma coisa que o vírus é muito, a virulência dele é muito alta, então ele consegue se multiplicar extensivamente no organismo da pessoa, e a pessoa fica para sempre sendo um portador do vírus do HIV, né? Em muitos casos, lógico, dependendo do tratamento. E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de células da tireoide, né, e outras células também de rato, então, que estão apresentando um antígeno VMHC de classe 1. Um antígeno VMHC de classe 1 pode dar treta, né? Aí, a gente tem aqui um DNA, uma síntese, né, desse, não sei, um padrão, imagina, de um vírus, alguma coisa do tipo, que expressa. E isso aqui pode dar treta, pode dar uma doença autoimune, né? Porque se está apresentando VMHC de classe 1, eu posso ter aqui uma célula CD8, certo? E uma vez esse CD8 interagindo, gera um padrão de citotoxicidade, tá? Então, tem umas outras coisas bem interessantes do MHC, eu gosto de comentar sobre isso, quando eu geralmente estou na sala de aula, eu até faço uma experiência rápida com vocês na sala de aula. Lembra que a gente falou de um artigo sobre a questão
da maternidade, né, o que o sistema imune acontecia na gravidez. Então, aqui dá para a gente entender um pouquinho. As células do trofoblasto, que é o tecido do embrião, né, vamos dizer assim, trofoblasto, lá, as células, na verdade, de alimentação do embrião, elas falham em expressar moléculas do MHC paterno. Isso é uma benção. Por quê? Porque quando o embriãozinho está sendo formado, ele tem tanto o MHC da mãe quanto do pai. Só que o do pai, costumeiramente, é diferente do da mãe, né? Então, ele tem que falhar nessa apresentação do MHC do pai, porque senão a gente poderia já ter uma reação ao enxerto. Lembra que o feto é um enxerto. E a gente poderia ter um aborto espontâneo. Então, já tem uma falha aí, né, na tolerância do MHC do pai. A outra, a ausência de moléculas clássicas de MHC na superfície do estrofoblasto e o reconhecimento de moléculas não clássicas de HLA. Ou seja, assim, então, não ter esse MHC já é muito fantástico, e mesmo que tenha, e não reconhecer, né? Então, assim, é muito importante esse equilíbrio do MHC para que a gestação possa fluir. E esse HLA gestacional, vamos dizer assim, a ausência quase completa desse polimorfismo é uma sequência de nucleotídeos, devido a uma sequência de nucleotídeos que faz com que tenha essa ausência desse HLA. Por que carga disso, né, meu amigo? É uma santa bênção. Tudo isso favorece a gestação. Uma outra coisa interessante é a relação do MHC com o reconhecimento sexual. Então, assim, os opostos se atraem, literalmente aqui, tá? Em via imunológica. Então, os MHC, quando são similares, o que acontece? A pessoa tem maior dificuldade em engravidar e gera abortos espontâneos. Quando já ocorre maior variabilidade genética do MHC, mais eficientes serão os complexos imunológicos da prole. Então, não é interessante quando você tem filhos de MHC, de pais de MHC igual. É interessante que você tenha filhos de pais de MHC diferentes, tá? Uma professora, pode acontecer, como eu já li no primeiro ali, que sendo igual vai gerar aborto? Não, pode acontecer. Tem maior dificuldade, mas pode acontecer. Então, o MHC ele pode produzir moléculas muito semelhantes ao feromônio, aqui que eu brinco com vocês, que eu levo geralmente um creme que ele não tem cheiro, não tem nada, e eu passo na pele da pessoa. Quando eu passo, cada um vai gerar um cheiro diferente, tá? E aí eu peço para algumas pessoas virem cheirarem vocês, e elas vão ver, é o mesmo creme, mas os cheiros que cada um vai produzir são diferentes em função de quem? Do MHC. Que ele tem essa reação muito parecida com os feromônios, por isso que o cheiro atrai as pessoas. Então, a fêmea ela pode escolher o seu parceiro por conta de quem? Do olfato. Isso é comprovado cientificamente. Um outro ponto também importante do MHC no reconhecimento sexual é que 66% das mulheres elas perdem interesse nos homens após o primeiro beijo. Isso pode acontecer, sinal que não teve compatibilidade de MHC, ficou, sei lá, uma coisa estranha no primeiro beijo. É uma capacidade inconsciente de reconhecer pela saliva a similaridade no sistema de defesa do MHC, né? E alguns estudantes universitários, já foi feita uma pesquisa entre eles, e provaram que homens e mulheres prefeririam odores com MHC diferente do seu. Porque gera, né, uma coisa do igual. E aí também um outro ponto que foi analisado, que padrão oposto em mulheres, as mulheres que tomam anticoncepcional muda esse padrão de MHC, porque carga d'água, é interessante isso, é um fator bioquímico, né? Então, o anticoncepcional às vezes muda esse padrão do MHC da mulher. E tem outra questão interessante, que o balanço hormonal que se assemelha à gravidez, né? Então, grávidas preferem odores de homens mais compatíveis aos delas. Por quê? Porque assim, quando a mulher engravida, lembra que ela muda todo o padrão de resposta imune dela para aceitar o bebê. Mas aquela gravidez foi gerada de MHCs diferentes, ok? Pensa aí junto comigo. Só que quando ela está grávida, o balanço hormonal dela faz com que ela passe a preferir MHC igual ao seu agora. Okay? Que é a história do rejeitar. Quando ela rejeita, é sinal que ela está rejeitando agora o MHC diferente do dela. Quando ela não rejeita, ela quer uma pessoa de MHC igual. Aí ter essa relação do pai, dela sentir uma proteção, né? Ela quer pessoa de MHC igual dela, que não vai gerar enjoo, né? Aquela coisa toda. É uma loucura, né, gente? É uma viagem, mas tudo bem. E aqui a gente indo um pouco para o final da aula, a gente vai ver mais na frente uma relação muito forte desse MHC com doenças. Quais tipos de doenças, professor? Com a doença autoimune e com o câncer, tá? Quando a gente fala de doença autoimune, é sinal que ela está interagindo com o meu, tá bom? É sinal que esse MHC está interagindo muito fortemente e me gerando um processo inflamatório naquele local, ou sistêmico. E quando é o câncer não seria propriamente o meu, é uma célula que mudou, mas só que ela consegue fugir, né? Ela tem mecanismos de escape dessa resposta imunológica via MHC, tá bom? Então, a gente vai ver isso em outras aulas mais na frente, tá, gente?
Eu agradeço pelo tempo, pela disposição de vocês, espero que tenha dado para a gente conversar de uma maneira bem legal com o MHC. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom?